Ilíada de Homero, Canto 16. A Patrocleia, Aventura do Herói e também a Morte de Sarpedon. Assim lutavam ao redor das naus remeiras. Patroclo se postou ao lado do Aquileu, vertendo pranto cálido, igual à fonte turva que verte água escura pelo íngreme rochedo. Ao vê-lo, o Aquileu, de pés velozes, se abate, pronunciando alígeras palavras. Por que pranteias, Patroclo? Igual menina que vai atrás da mãe quando deseja colo, e agarra sua roupa e a puxa enquanto avança, e a mira as lágrimas até que ela a carregue? Choras aos borbotões igual a ela, Patroclo. Tens algo a me dizer? Aos mirmidões? A ti tão só chegou mensagem de nosso país? Menécio disse, ainda vive. O Actórida e o Eácida Peleu vive entre os mirmidões, alguém cujo falecimento nos faria chorar. Ou sofres pelos dânaos massacrados por causa da arrogância junto às naves côncavas? Não cales nada em tua mente do que saibas. E suspirando, Patroclo Ginete então disseste: Aquiles, força máxima de Aqueus, não me censures. Muita dor aflige os dânaos. Os melhores de outrora, todos eles jazem agora entre os navios, golpeados ou feridos. Prostrado encontra-se o Tideide Diomedes. A lança derrubaram Odisseu e o Atrida. Eurípilo caiu flechado bem na coxa. Os médicos desdobram-se com multifármacos que aplicam nas feridas. Segues impassível. Jamais me dome a cólera que te controla, ser inflexível. Qual utilidade hás de ter a alguém se não defendes do revés os dânaos? És cruel. Peleu não é teu pai, nem Tétis tua mãe. Gerou-te o glauco mar ou rocha abrupta. Tão hostil é tua têmpora. É tua têmpera. Se um vaticínio queres evitar no íntimo, trazido por tua mãe da parte do Cronida, permita que eu assuma a tropa mirmidônia, que eu possa vir a ser luzeiro para os dânaos. Concede-me tuas armas, que trarei nos ombros, com que amedrontarei os troicos que por ti vão me tomar. Respirarão de novo os dânaos batidos. Numa guerra o breve alento é muito. Nós, descansados, facilmente heróis exaustos, as naus e tendas afastamos para a polis. Quanta tolice suplicava, pois rogava para si mesmo o mal da Quere, a própria morte. E lamentando muito, disse o Pés Velozes: O que vens me dizer, prole divina, Patroclo? Não sei de vaticínio de que me preocupe, nem Zeus me disse algo através de Tétis, mas uma dor sem fim me fere o coração, quando um herói pretende espoliar de um par o dom a que fez jus por sua própria força. Esse é o sofrer imenso que me anula a ânima. Argivos deram-me a moça como prêmio, que minha lança conquistou, derruída a urbe. E o Atrida a toma de meus braços, como se eu fosse uma pátrida sem honra. Mas o que passou, passou. Não é possível se irritar na mente indefinidamente. Prometi que não colocaria fim em minha cólera antes que a turba rodeasse os meus navios. Coloca sobre os ombros minhas armas rútilas e guia à guerra os belicosos mirmidões. Que a nuvem plúmbea dos troianos já circunda as naus violentamente, e pouco espaço existe ainda na orla do oceano onde se encolhem os dânaos. Da cidade os troicos vêm bastante motivados. Não veem brilhar por perto a fronte do elmo que me protege a testa. Ou fugiriam, deixando atrás o fosso cheio de cadáveres, se o Atreu fosse gentil comigo. Acuam a tropa. Nas mãos de Diomedes não mais enlouquece
a lança que remova a agrura dos aqueus. Não ouço mais estridular a voz odiosa da cabeça do Atreu, mas do homicida Heitor ressoa as ordens para os seus, que urrando investem pela planície, derrotando os Dânaos. Sendo assim, amigo, não permitas que a ruína chegue aos navios. Não metam fogo flamejante em nossa frota, impedindo a volta ao lar. Mas guarda bem no coração o meu conselho, e para mim conquistarás enorme glória diante dos Dânaos, que haverão de restituir a moça pluribela com presentes rútilos. Volta quando os refugue. Mesmo que o consorte ecoante de Hera acene com o dom da glória, não queiras enfrentar sem mim os filobélicos troianos. Para mim será um desdouro, nem inebriado pela guerra e ataque, ouses, após eliminá-los, conduzir a tropa até Troia. Evita o antagonismo de um dos numes olímpicos. Apolo Sagitário os ama. Depois que instaures luz entre os navios, retorna, deixando a luta na planície para os outros. Zeus Pai, Atena, Apolo, se nenhum troiano escapasse da morte, quantos vivem hoje? Se nenhum argivo, e nós dois emergíssemos da pugna, só nós dois derruindo a meia troika. Dessa maneira a dupla arenga, e Ájax não mais resistia sob os dardos que saraivam. Dobrado pela mente do Cronida e Teucros, soberbos na investida. Tine junto às têmporas terrível, o elmo faiscante atingido, continuamente atingido no ornamento. Seu ombro esquerdo cansa de portar o escudo rútilo, mas não o removem apesar da opressão dos tiros. Ofegava sempre de sofrimento. O suor escorre membro a membro, já quase sem alento. Ao mal o mal se acresce. Dizei-me, musas, moradoras do amplo Olimpo, como o primeiro fogo ardeu em naus argivas. Heitor se avizinhou do freixo agudo de Ájax, golpeando-o com a mega espada sob a ponta no caule, o talha. O Telamônio agita a mão em um toco troncho, longe ressoando ao chão a extremidade brônzea. Ájax reconhece no magno coração, que treme então a ação dos numes. Zeus altitonante solapava sua investida, empenhado na vitória troica. Desvia-se dos dardos quando arrojam no barco fogo, e a incontrolável chama alastra-se. Assim que o fogo chega à popa, Aquiles grita a Patroclo, golpeando as próprias coxas. Sus, prole divina, Patroclo, ginete exímio. O fogo impiedoso arde junto às naves. Destruídas, não teremos como retornar. Veste o armamento logo que eu congrego o exército. Falou e o herói cingiu o bronze faiscante. Primeiro ajusta as belas grevas sobre as pernas, munidas de sobrefivelas prateadas. Depois vestiu no tórax a couraça rútilo estrelada de Aquiles pés velozes. Pôs a espada cravejada em prata sobre a espádua, a Énea, e então o escudo que pesava, enorme. Leva à cabeça o capacete bem lavrado, com crina equina, onde a cresta ondula horrível. Toma de lanças densas que amolgava as mãos. Só não se aposta da asta do perfeito Eácida, maciça, grande e vigorosa, pois brandi-la nenhum aqueu, além de Aquiles, conseguia. Freixo Pelíade, que a seu pai doara Quiron, do pico Pélio, para dizimar heróis. Automedonte, a quem mais estimava após o homicida Aquileu, atrelava os cavalos. Estava sempre preparado para ouvi-lo. Jungiu os rápidos corcéis, Bálio e Xanto, que sobrevoantes acompanham a lufada.
De Zéfiro, Podarga, a Árpia, os concebera, quando passia na planície junto ao mar. Atrela ao balancinho o excelente Pédaso, que Aquiles trouxe da cidade de Eecião. Era mortal, no encalço de parelha eterna. Aquiles arma os mirmidões de tenda em tenda, e como lobos ávidos de carne têm força impronunciável ao redor do fígado, quando devoram na montanha o cervo enorme, galheiro, as fuças respingando de cruor, e a caterva procura então a fonte bruna, e a superfície da água escura com a língua espessa lambe e regurgita sangue, o ventre enfim distenso, sem tremor no coração. Assim os líderes guiando os mirmidões circundam o escudeiro do veloz Eácida. No centro, em pé, o belicoso Aquiles logo incita os animais e os portadores de égide. 50 eram as naus velozes que o Pelida encabeçara a Troia, em cada uma número igual de companheiros manuseando os remos. Se reportava a 5 chefes que cumpriam as suas ordens do hegemone maior. Menéstio, arnês luzente, liderava um grupo filho de Espérquio, rio cuja nascente é o céu. Polidora o gerara filha de Peleu, mortal unida ao nume Espérquio infatigável. A Boro atribuía-se a paternidade, filho de Periereu. Com ela se casou e deu-lhe dons. Eudoro conduzia outros, filho de mãe solteira, a bela dançarina Polimela Filântida. Por ela Hermes se apaixonou, ao vê-la integrar o coro de Ártemis áurea flecha. Deusa estrepitante. O benfazejo Hermes sobe oculto ao quarto e deita-se com ela. Nasce o filho esplêndido, Eudoro, ágil corredor, um ás na guerra. Mas quando Ilítia, dolorosa parturiente, o trouxe à luz, e ele vê o sol brilhar, Equeclo, o poderoso e ardente Actórida, levou-a para casa e a enriqueceu com dotes. Filante idoso cria e educa Eudoro, amando-o como se fosse um filho seu. Encabeçava o terceiro tropel Pisandro Memálida, que superava os mirmidões no embate à lança, exceção feita ao companheiro Aquiles. Guiava o quarto grupo velho cavaleiro Fênix, o quinto Alcimedonte, filho de Laerce. Com os demais hegemones, Aquiles, grupo a grupo, examinando, ordena poderoso. Ninguém esqueça, mirmidões, das ameaças que fizestes aos teucros junto às naus velozes, quando me dominava a fúria e me acusáveis. Cruel, tua mãe te alimentou com fel, sem dó, mantendo os sócios junto às naus a contragosto. Tornemos para o lar em naves transmarinas, pois no teu coração caiu a ira amarga. Era o que em grupo balbuciáveis, pois chegou a hora de lutar, que tanto desejáveis. Empenhe cada qual o coração na pugna. Assim falando, instiga fúria e audácia em todos. Formaram filas quando o Basileu calou. Como no muro o obreiro ajusta a fina pedra do passo alto que bloqueia o vendaval, assim ajustam o elmo e o broquel convexo. Escudo a escudo, elmo a elmo, herói a herói, se postam. Chocam elmos de crineira equina que brilham quando inclinam, tal a densidade. Em armas, 2 heróis destacam-se à frente. Automedonte e Patroclo, um só intuito, encabeçar os mirmidões na guerra. Aquiles entrou na tenda e abriu a tampa de uma arca bela, Dedália, que pusera tétis pés de prata em seu navio, com túnicas e mantos que protegessem contra os ventos e cobertas. Havia nela uma taça bem lavrada, da qual o herói tão só bebia o vinho flâmeo, e a nenhum outro deus libava, a Zeus tão só. Fora da arca a purifica com enxofre, para depois lavá-la numa fonte clara.
As mãos sem nódoa verte vinho, coro de fogo, e estático no meio do recinto, roga, libando, olhando o céu, sem escapar a Zeus fulminador. Senhor, Pelágio, morador das lonjuras, és rei da tempestuosa dona, onde os selos, profetas de pés sujos, vivem e dormem pelo chão. Como escutaste outrora o que pedi, punindo a tropa argiva e dando-me glória, também agora escuta o que suplico. Não abandonarei as naus, mas enviarei à luta alguém que admiro muito, com inúmeros mirmidões. Zeus ecoante, glorifica Patroclo, anima o coração no peito. E Heitor verá se o escudeiro sabe combater sozinho, ou se suas mãos se encolerizam invencíveis, só quando participo da refrega de Ares. Afaste dos navios a rusga e a balbúrdia, e volte para as naus incontinente e incólume, armado, com os sócios bons no corpo a corpo. Assim falou, e Zeus sapiente o escutou, cumprindo só metade do que suplicava. Concede remover das naus a pugna e a rusga, negando que o amigo retornasse vivo. Depois de suplicar e delibar a Zeus, retorna à tenda, guarda a copa na arca e estático ficou à porta. Pois seu coração queria ver a querela árdua entre os aqueus e os troicos. Encouraçados, os demais seguiam Patroclo para atacar os troas com soberba impávida. Logo dispersam como vespas nas estradas, continuamente atormentadas por moleques, que as espicaçam onde nidificam, tolos. A muitos causam prejuízo. Se um viajor inadvertidamente as atiça, quando ao lado delas passa, com ardor na alma voam, compactas, em defesa de seus filhos. Com ânimo idêntico e coração, os mirmidões se espalham dos navios aos gritos. Brado estentório, Patroclo falou aos seus. Mirmidões, sócios do Aquileu de pés velozes. Sede homens, meus amigos, mêmores do ardor. Honrai o herói, primaz entre os melhores dânaos, junto aos navios e os escudeiros bons no corpo a corpo. O Atrida amplipotente se dê conta do que causou por não honrar o argivo mor. Falando assim, instiga fúria e afã em todos, que adensam contra os troicos. Soa horrivelmente o grito dos aqueus em volta dos navios. Assim que os troas veem o filho de Menécio, ele e o escudeiro, cintilantes no armamento, o coração em todos sofre um baque. As filas se movem, presumindo que o Aquileu veloz houvesse feito as pazes, represando a cólera. Do fim abrupto, cada qual procura a fuga. E Patroclo vibrou primeiro a lança rútila, direto pelo meio, onde tumultuavam a popa do navio do herói Protesilau. Feriu Pirecme, que os peônios de Elmo equino guiou de Amidon, de onde o Axo flui imenso. Rompe a omoplata destra e na poeira cai, gemendo, ressupino. Os companheiros fogem afoitos. Patroclo incute medo em todos, abatendo o hegemone, o melhor na luta. Refuga-os e apaga o fogo flamejante. Semicombusta a nave, os troicos a abandonam no tumulto da fuga, e dos navios bojudos irrompem dânaos, e o tumulto não mais cessa. Como do cume altíssimo de um monte amplo, Zeus porta-raios move a nuvem que se adensa, descortinando picos, promontórios altos, vales e celestial, infindo, se abre o éter, os dânaos repelindo o fogo atroz das naus, enfim respiram, sem pôr fim na guerra ainda.
pois os troianos não fugiam dos argivos, belígeros, de costas para as naves negras, mas resistiam, retrocedendo embora. Herói enfrenta herói na pugna sem mais formação de hegemones. O filho de Menécio fere Areílico na coxa, no ato de virar, e o bronze pontiagudo a fura. O osso estoura, e ele despenca pelo chão de Borco. O atrida Menelau, caro a Ares, pelo flanco da égide atinge o peito nu de Toante, e os membros ruem. O filho de Fileu, ao ver que Anfículo avança, se apressa e atinge sua coxa, acima, o músculo mais grosso que o homem tem no corpo. Em torno à ponta da lança, os nervos fendem e a visão negreja. O Nestórida Antíloco feriu Atímenio, o ventre vulnerando com a lança brônzea. Caiu de frente, e Mares já atacava Antíloco. Enfurecido pelo irmão, rente ao cadáver estático. Mas Trasimede, como um deus, se prevenindo ao golpe, o fere sem errar no ombro direito. A ponta rompe os tendões no braço acima, estilhaçando o cerne do osso. Estronda quando tomba e a treva encobre a vista. Assim, por dois irmãos prostrados, desce ao Érebo a dupla ilustre sócia de Sarpedon, filhos lanceiros de Amisódaro, nutridos ambos pela quimera atroz, flagelo dos humanos. Ájax, o Ilíade, salta e aferra ainda com vida Cleóbulo na turbamulta. Logo tolhe do Elan, rasgando-lhe a garganta com a espádua. E o sangue aquece o armamento e a morte púrpura, a moira inderrotável, desce pelos olhos. Correm, mas falham, Lico e Penelau e Peneleu no tiro mútuo das lanças. Voltam imediatamente à luta empunhando o gládio. Lico acerta o cimo do elmo de crineira equina, mas a espada rompe-se no cabo e o outro, sob a orelha, fere o colo. Só a pele ainda sustinha sua cabeça que pendia. Os membros, enfim, distendem. O ombro destro de Acamante, Meríone, atingiu quando subia ao coxe. Caiu no chão e a escuridão eclipsa a vista. Idomeneu arroja o bronze cruel na boca de Erímante. A lança enterra até o fim e sob o encéfalo arrebenta os ossos brancos. Os dentes cospem, os olhos enchem-se de sangue que jorra pela boca aberta e das narinas. E o encobre Thanatos com ampla nuvem negra. E cada hegemone argivo mata um. Lobos rapaces, entre cabras e cabritos, se precipitam para sequestrar as pécoras, dispersas por descuido do pastor, e ao vê-las súbito as raptam, ânimas tão vulneráveis. Assim os dânaos atacavam os troianos, que esquecidos do ardor da fuga então se lembram. Ájax mantinha o firme intento de atingir Heitor de bronzeo arnês, guerreiro inabalável, que protegia os ombros com o escudo táureo, mirando o chio das flechas e o fragor das hastes. Se apercebia da alternância da vitória, mas, tendo em vista os companheiros, não recuava. Tal como sobe ao céu do Olimpo a nuvem, no éter luzente, quando Zeus prepara a tempestade, assim medo e rumor nasciam dos navios. Voltam desordenadamente pelo fosso. Heitor se afasta armado nos corcéis velozes, a tropa troica atrás, retida pela vala. Muitos cavalos, quando acima os timões se rompiam, deixavam de puxar os coches. Patroclo, enfurecido, encabeçava os dânaos.
cogitando o pior aos Troas, que assustados se dispersavam pelas rotas. Sob a nuvem a procela de pó dos cascos dos cavalos, no retorno à cidade, dos navios e tendas. Onde viste o tropel mais vulnerável, Patroclo, ameaçador, corria. Sob as rodas tombam guerreiros, carros viram, mas direto sobre o fosso se adiantavam os cavalos rápidos e mortais, dom dos numes a Peleu, faiscantes. O coração o invoca contra Heitor, ansiando atacá-lo, mas os cavalos o levavam. Na jornada de outono, pesa o solo escuro sob a procela, quando Zeus chove inclemente, embravecido com os homens que violentam a lei com arrogância, sentenciando na ágora, extirpando a justiça sem olhar os numes. E os rios transbordam todos em sua correnteza, muitas colinas solapadas por torrentes e gemem fortemente rumo ao mar purpúreo, numa avalanche que devasta a messe humana. Assim gemiam os corcéis troianos rápidos. Ao truncar as falanges dianteiras, Patroclo os obrigava a retornar até os navios, impedindo o recuo ansioso para a urbe. Persegue-os entre barcos, rio, muralha alta, massacra violentamente, assim vingando inúmeros. Primeiro a lanceia Prónoo no peito nu, na fresta do pavês. Ao tombo troam os membros soltos. Atacou Testor Enópida, que sobre o carro bem construído se encolhera aterrado a ponto de escapar-lhe a brida. Patroclo ao lado enfia a lança no maxilar direito através dos dentes. Quando de um tranco a arranca o trás da balastrada, como o homem sobre a rocha salienta, fisga do mar o peixe sacro com anzol e linha. Assim o puxa com a lança pela boca aberta, cai de encontro ao chão, o alento o deixa. Jogou no meio da cabeça de Erilau a pedra que se dividiu em duas no elmo pesado. Tomba sobre a terra, prono, e a morte algoz do coração a seu redor se espraia. Então Erímante, Anfótero, Epaute, Trepólemo, Damastóride, Équio, Pire, Ifeu, Evipo, Polimelo, Argéade, um sobre o outro, os abatia pelo chão. Quando Sarpedon vê os amigos já sem cinto, exterminados sob as mãos do Menecíade, voltou-se aos Lícios, símiles divinos, grita: vergonha, Lícios! Para onde fugis? A ação! Eu enfrentarei, pois quero conhecer quem tem poder bastante para arruinar tantos troianos bravos que já não respiram. Desceu do carro armado, tendo dito. Patroclo, assim que o vê, também deixou o assento. Dupla de abutres, garra adunca, bico curvo, no alto rochedo grasna, quando parte para o ataque. Cada qual atacava o antagonista aos gritos. Zeus, pensamento curvo, ao avistá-los, sofre, e a Hera, esposa e irmã, dirige a fala. Ai, o humano mais precioso para mim, Sarpedon. Sua moira é perecer nas mãos do Menecíade. Meu coração inquieto pensa duas saídas. Ou vivo o tiro da refrega lamentável, a fim de conduzi-lo à fértil Lícia, ou deixo dominar por Patroclo Menécio. E olhos de toura Hera Augusta respondeu-lhe. Terribilíssimo Cronida, o que disseste? A um mortal que há muito a sina impõe limite, queres poupar da morte lúgubre? Pois faça-o, mas não serás louvado pelos outros numes. E digo mais, coloca em tua mente, se conduzires Sarpedon vivo à sua morada, pensa se um outro Deus não quererá também,
salvar da pugna atroz um filho, pois inúmeros heróis que lutam ao redor da Priâmea urbe são filhos de imortais. Despertarás discórdia. Se o amas tanto, se teu coração lamenta-o, deixa que na terrível rusga, sob as mãos de Patroclo Menécio, dominado, morra. Tão logo o alento o abandone e a vida, manda que Thanatos o leve e o sono suave ao burgo vastíssimo da Lícia, onde irmãos e amigos hão de lhe preparar exéquias com estela e túmulo com que se homenageiam mortos. Persuade o Pai dos deuses e homens com sua fala. Gotas de sangue verte sobre a terra, honrando o filho que seria trucidado longe da pátria, na ilha fértil, pelas mãos de Patroclo. Tão logo se deparam frente a frente, Patroclo atira a lança enorme no ínclito Trasimelo, escudeiro valente de Sarpedon Magno, e acerta o baixo ventre, dissolvendo os membros. Sarpedon erra o tiro no revide, o pique brilhante fere a espada à destra do cavalo Pédaso, que, nitrindo, exala o elan vital. Caiu gemendo na poeira e o coração evola. A dupla dá um salto para trás e o jugo então estala e as rédeas se emaranham, quando o corcel atado ao carro esboroa. Automedonte encontra logo uma saída, sacou da coxa tensa a espada longeaguda e decepa os tirantes de um só golpe, hábil. A parelha se apruma, obedecendo à brida. E a dupla torna a pugna coração voraz. Sarpedon falha novamente no arremesso, e a haste sobrecruza a omoplata esquerda. Não foi em vão que Patroclo lançou o dardo, ferindo o diafragma, onde envolve o cor. Sarpedon se prostrou igual a abeto, choupo, carvalho que os segures dos lenheiros talham nos montes para a confecção de quilhas náuticas. Assim, na frente dos corcéis, distenso jaz, ringindo, comprimindo o pó sanguinolento. Leão, no meio da manada, mata um touro fulvo ardoroso entre vacas curvicascos, que morre na bocarra do leão mugindo. Assim o rei dos lícios porta-escudos, quase sem vida, trêmulo, chamou o amigo íntimo. Glauco, meu caro, magno no combate, impõe-se que sejas as na pugna, um guerreiro ávido. Deves ansiar por guerra atroz, se tens ardor. Instiga inicialmente os chefes lícios, rápido em toda direção, que lutem por Sarpedon. Tu mesmo ingressa nesse grupo, em vestes brônzeas, pois serei para ti motivo de vergonha e censura. Se os dânaos conseguirem me deixar sem armas, abatido junto às naus, vai, mostra tua força e incita todo o exército. Enquanto fala, o fim da morte encobre os olhos e seu nariz. Pressiona o pé no peito Patroclo para arrancar a lança presa ao pericárdio. Com a ponta que sai, se esvai também a ânima. Os mirmidões retinham os corcéis que bufam. Queriam fugir assim que o rei desceu do carro. A dor abate Glauco quando ouve a voz. Sem poder defendê-lo, o coração se agita. Aperta o braço com a mão. O ferimento que Teucro lhe causara, alanceando a flecha, quando saltava o muro alto, o atormentava. Suplica então a Apolo, Deus longiflecheiro: ouve, Senhor. Te encontres na fecunda Lícia ou na ilha em Sacra. Onde é que esteja, um ser dolente ouves, e a mim também, que a minha dor abate. É grave a minha chaga, espasmo insuportável percorre pelo braço. Estancar o sangue não posso, e sobre mim, por isso, o ombro pesa. Não tenho condições de segurar a lança, de enfrentar o inimigo. O herói melhor morreu, Sarpedon, filho de quem não o defendeu. Zeus. Cura, Deus, o ferimento que me aturde.
adormenta-me a dor, me infunde força, possa juntar os lícios, animá-los a lutar comigo no combate em torno do cadáver. Seu rogo foi ouvido por Apolo. Súbito a dor estanca da ferida insuportável. O sangue negro estagna e a fúria torna ao peito. Glauco percebe em sua mente e rejubila que o magno Deus ouvira sua prece. Logo incita os comandantes lícios circulando por todo lado para a luta por Sarpedon. Corria entre os teucros perguntando por Agenor e Polidamante Pantoide. Buscou Enéas e Heitor, elmo de bronze, a quem postado ao lado diz palavras asas. Heitor, deixaste de pensar em teus aliados, que a própria vida empenham longe dos amigos por ti, por tua pátria? Evitas defendê-los? Sarpedon jaz, o chefe lício, porta escudo que protegia a Lícia com vigor justíssimo, submete o Ares brônzeo sob as mãos de Patroclo. Amigos, indignai-vos no íntimo, impedi que os mirmidões humilhem o cadáver, roubem o armamento, furiosos com a baixa argiva, com tantos que matamos junto às naus velozes. Falou e o sofrimento incontrolável doma os troicos. Que baluarte da cidade de Ilion era, conquanto estrangeiro. Muitos o seguiam, pois era o melhor na pugna, um Aristos. Empenham-se no avanço, capitaneados por Heitor, furioso por Sarpedon. Patroclo anima os Dânaos com o coração hirsuto. Chamou os Ájases, em si voluntariosos. Tomara seja caro aos dois vingar agora, como fostes outrora ou ainda melhores. Jaz quem passou primeiro pelo muro argivo, Sarpedon. Ultragemo-lo, metendo nele as mãos, espoliemos o ombro do armamento. Se um sócio defender, com bronze o massacremos. Desnecessária a fala, pois já havia neles ardor de ataque. As duas tropas se perfilam, teucros e lícios, mirmidões e aqueus se apressam para lutar em volta do cadáver. Urram terrivelmente. Troa forte o armamento. E sobre a pugna horrível Zeus espalha a noite, funesta. Fosse a luta em torno de seu filho, funesta. Cedem os aqueus de olhos vivazes, primeiro. Um mirmidão, nada medíocre, Epígio, filho de Agacles, animoso, foi ferido. Reinou um dia em Bucleo, polis bem povoada, mas depois de matar um primo de valor buscou Peleu e Tétis, pés de prata, súplice. Mandaram-no acompanhar Aquiles árduo na guerra em Ilion, belos potros contra os teucros. Aferrava o cadáver quando Heitor arroja de sua cabeça a pedra que se parte em duas no elmo pesado. Prono sobre o corpo cai, e a morte cardioatroz em torno se espraiou. E a dor do amigo morto sobrevém em Patroclo, que se apressa à vanguarda igual a um gavião, que afugenta agilmente corvos e estorninhos. Direto contra os lícios. Patroclo, ginete, e Troas irrompeste irado pelo sócio. Estenelau, querido filho de Itemene, fere com pedra no pescoço, rebentando os tendões. Retrocede Heitor e os outros chefes. A distância de um tiro do longo venábulo que um homem arremessa em plena arena atlética ou na guerra, premido pelo morticida. Tanto recuavam troicos à pressão dos aqueus. Mas Glauco, rei dos lícios, porta-escudos, vira para matar o mega impetuoso Baticles. Caro filho de Calcone, que viera da Hélade, o mais afortunado entre os mirmidões. Glauco vulnera bem no externo, se virando abruptamente quando o outro quase o atinge. Troa ao ruir e a dor profunda doma Aqueus, porque tombara um nobre. Os teucros rejubilam e a massa ronda o corpo, mas não se esqueciam os argivos do ardor, carreando fúria imensa. Meríone eliminou o bravo troico Laógono
herdeiro intrépido de Onetor, sacerdote de Zeus e Deu, um deus em sua cidadela. Feriu entre o queixo e a orelha, e logo a ânima deixou seus membros, vítima da sombra odiosa. Enéas lança a Ênea Ástria em Meríone, certo de o atingir quando avançava sob o escudo. Mas ao vê-la, o outro a evita. Inclina-se à frente e o longo fuste atrás vai se fixar no chão. A cauda da haste sobrevibra e ali Ares voraz fez dissipar todo o furor. A tremular na terra se movera inútil a lança arremessada pela mão pesada. Colérico Enéas proferiu: Meríone, és um arisco dançarino. Minha lança te paralisaria caso te atingisse. Lanceiro exímio, respondeu-lhe então Meríone, longe de mim negar a tua força, mas por fim ao ímpeto de todos os heróis que venham te enfrentar não é possível. És também mortal. Se um dardo meu te acerte em cheio, embora sejas forte, e em tua mão te fiz, a mim darias glória e ao Hades tua psique. Falou e o filho de Menécio o censurou. Por que arengar assim, sendo quem és tão forte? Não será com insultos que removeremos os troicos do cadáver. Antes jazerá a terra alguém. No braço a guerra se perfaz. Na assembleia a palavra, impõe-se-nos lutar, e não tagarelar. Falou, o herói o segue. Como no vale da montanha sobe o tron dos lenheiros, ao longe ribombando o eco, assim na terra de amplas rotas cangloreja o bronze, o couro, a pele de vacum lavrada, o estampido da espada e dardo bicortante. O perspicaz não reconheceria o divo Sarpedon, da cabeça aos pés de sangue, dardos de pó coberto inteiramente. E só aumentava a aglomeração em torno do cadáver. As moscas unem sobre o leite num estábulo na primavera, quando o leite cai dos tarros. Assim lutavam ao redor do corpo, e Zeus não desviava os olhos da querela árdua, mas os mirava sempre e meditava na alma, bastante dividido sobre o fim de Patroclo. Se na refrega atroz em volta de Sarpedon, divino, o esplêndido Heitor o mataria a fio de bronze, as armas espoliando do ombro, ou se ainda a muitos somaria a pena íngreme. Imerso nesses pensamentos, decidiu que o escudeiro ilustre do pelida Aquiles, a Heitor de Gália Brônzea e a inúmeros troianos reprimiria ainda, arrebatando vidas. No coração de Heitor insufla tibieza. Manobra o carro e foge, sugerindo mesmo aos outros, quando vê que Zeus pende a balança aos adversários. Nem os lícios permanecem assim que veem o Basileu dilacerado no meio dos cadáveres. Havia outros tantos caídos sobre ele, desde quando Zeus atiçara a guerra. Houve quem tirasse o bronze do ombro de Sarpedon, transportado às naus por recomendação do Menecíade. Então a Apolo Zeus, ajunta nuvens, disse: Sus, caro Apolo, limpa o sangue anegrado depois de retirar Sarpedon da refrega. Leva-o para bem longe, lava-o no rio, unge-o com ambrosia. Vestes imortais cubram seus membros. Gêmeos, sono e morte devem transportá-lo o mais rápido possível rumo à vastidão da Lícia, cidadela Ping, onde os irmãos e companheiros hão de honrá-lo com tumba e estela, prêmio destinado aos mortos. Falou e Apolo não desobedece o pai. Desceu do monte Ida até a batalha árdua, de onde retira o corpo do herói Sarpedon. Leva-o para bem longe, lava-o no rio, unge-o com ambrosia. Vestes imortais cobrem seus membros. Ágeis condutores o transportam, gêmeos, sono e morte, velozmente até a vastidão da Lícia, Urbe Ping.
Automedonte e os cavalos ouvem Patroclo, que ordena que persigam lícios e troianos. Tolo! Tivesse estado atento ao que dissera Aquiles, evitara a escuridão da morte. Mas prevalece sempre o que decide Zeus, que incute medo até no herói de fibra, o mesmo que em outras situações anima a combater. Foi como encheu de brio o coração de Patroclo, a quem mataste inicialmente, a quem por último, Patroclo, quando à morte os deuses te chamavam? Primeiro Adrasto, Autônomo, Equeclo, Périmo, filho de Mega, Melanipo, além de Epístor, Elaso a seguir, Pilarte, Múlio. A esses matou, pois quem os demais lembraram-se da fuga. Aqueus teriam tomado Troia de altas portas. Sob o impulso de Patroclo furor, a lança não se postara Apolo junto à torre sólida, meditando a vingança que salvasse os troicos. O herói tenta escalar 3 vezes o beiral do muro. Febo o obriga a recuar 3 vezes. Mãos imortais golpeando o escudo rutilante. Na 4ª tentativa, ícone de um demo, urlou terrivelmente a lígeras palavras. Patroclo para trás! Não é tua sina ruir a cidadela dos troianos com Venábulo, tampouco do Aquileu, herói mais vigoroso. Falou e Patroclo retrocedeu muitíssimo para evitar a fúria do flecheiro Apolo. Heitor freia os cavalos unicascos junto às portas ceias. Sua dúvida, lutar na chusma ou conduzir a tropa além dos muros? Enquanto refletia, Apolo se adiantou, símile de um mortal na flor da idade e forte, tio materno de Heitor doma cavalos ásios. Irmão de Écuba e filho de Dimante, um frígio que habitava acima do Sangário, fluente. Igual a ele, Apolo lhe falou. Por que deixaste a pugna, Heitor? Não deverias. Se quanto sou mais fraco, tanto fosse mais vigoroso do que és. Lamentarias não lutar. Manobra contra Patroclo os corcéis forticascos. Se o dobras, Febo te concede a glória. E o deus retorna à faina dos heróis. O magno Heitor manda Sebríone fustigar os cavalos à guerra, enquanto Apolo, em meio à chusma, instaura a agitação sinistra entre os Dânaos, dando glória a Heitor e aos troianos. Heitor não impediu o ataque dos aqueus, movendo seus cavalos forticascos contra Patroclo, que do carro apeava à esquerda, retendo a haste. Com a outra mão, aferra uma pedra cortante clara que ocultava. Apoia-se e atira, sem feri-lo, mas o tiro não foi em vão, pois atingiu Sebríone. O auriga Priameu, bastardo, ao manobrar a brida. A pedra pontiaguda fere a testa e amolga as 2 sobrancelhas. Nem o osso resiste, e os olhos caem no chão em meio ao pó, diante de seus pés. Como um mergulhador tombou do carro, a vida abandonou os ossos. E motejando Patroclo, então disseste, mas que sujeito ágil, bom de cambalhota. Estivesse no mar piscoso atrás de ostras, iria se fartar de muitas ao saltar do barco. Ainda que, entre ondas revoltas, como agora volteia fácil de seu coche. Em Troia também há mergulhadores ótimos. Falando assim, investe contra o herói Sebríone, com ímpeto de leão que, devastando o estábulo, é ferido no peito e a força vai perdendo. Assim, investes contra o auriga, irado, Patroclo. Mas do outro lado, Heitor saltou no chão do carro. Disputaram Sebríone como leões, a cerva abatida acima da montanha. Dupla esfaimada, obcecada pela rixa. 2 ases no conflito por Sebríone, Patroclo menecia de Heitor ilustre, anseiam um ao outro retalhar o corpo a fio de bronze. Heitor agarra sem soltar sua cabeça, Patroclo segurava os pés, enquanto os outros teucros e aqueus se enfrentam na refrega ardente.
Como Euro e Noto brigam entre si nas grotas dos montes, sacudindo a selva mais profunda, corniços corticosos, faias e carvalhos, e mutuamente os ramos longos se esboroam, com eco espaventoso e o choque os vai truncando, assim acometendo aqueus e troicos, matam-se, ninguém trazendo à mente a fuga ruinosa. Em torno de Cebrione chovem os venábulos, flechas aladas despedidas de seus arcos. Pedras enormes se sucedem contra as égides, em torno do cadáver na espiral do pó. Jazendo enorme em trato enorme, esquecido dos cavalos. Até o sol do meio-dia os dardos voam dos dois lados, caem soldados, mas quando o sol se inclina na hora em que os bois pastam, então os dânaos prevalecem contra a sina. Longe do tiro, arrastam o herói Cebrione. Longe do grito teucro, esbulham-no das armas. Patroclo ataca os Troas, cogitando horror. 3 vezes acomete símile de Ares, gritando apavorantemente. 9 homens matou 3 vezes, mas na quarta, igual a um demo, Patroclo despontou o fim de tua vida. Pois Febo avança na refrega árdua, tétrico, e dele não se apercebeu na barafunda, pois névoa espessa encobria-o no avanço. Ereto atrás golpeou o dorso e os largos ombros com mão aberta. Os olhos giram do herói. De sua cabeça Apolo arranca o capacete, que rola sob os cascos dos cavalos, 4 cimeiras. Os penachos sujam-se no sangue e na poeira. Até então fora vedado o elmo de crina equina emporcalhar de pó, pois de um homem divino a bela testa e o crânio protegia de Aquiles. Mas agora Zeus dá para Heitor portar, da morte já vizinho. A lança longa sombra em sua mão se rompe, pesada, enorme, sólida, pontiaguçada. Dos ombros caem a égide e o boldrié. O próprio Apolo desatou-lhe a couraça. Cegueira toma sua mente e os belos membros dissolvem-se. Em pé aturde, atrás no dorso entre as espadas perto, um Dardânio, Euforbo, Pantoide, que entre os coetâneos excedia com a hastea, a pé a cavalo, o fere com a lança. Prostrara 20 heróis de cima dos cavalos, recém-chegado, um aprendiz no coche bélico. Foi o primeiro a te ferir, ginete Patroclo, mas sem matar. Retrocedeu a turba rápido depois que arranca o pique. Não afronta muito, embora Patroclo estivesse nu na rusga. Golpeado pelo deus e pelo pique, Patroclo retira-se entre os seus para evitar a quere. Assim que vê o recuo do herói magnânimo, ferido pelo bronze pontiagudo, Heitor irrompe na primeira fila e o fere, bem no baixo ventre. O bronze o traspassa, troa ao tombo. A tropa argiva sofre enormemente. Como quando o leão vence o tenaz javardo na disputa obstinada sobre os montes por poça exígua, ambos ansiando muito a água, e o forte leão derrota o outro que ofegava. Dominecia de trucidador de muitos, Heitor já perto, tira a vida a fio de bronze, e desdenhoso diz a ligeras palavras: Tu pretendias assolar nossa cidade, e conduzir a teu país pelo oceano, troianas destituídas de seus dias livres. Tolo. Os corcéis de Heitor avançam, frente às naus, os jarretes velozes. Entre os teucros bélicos, excedo com a lança e da fatal jornada, eu os defendo. Aqui de ti abutres cuidam, ingênuo. Apesar de seu poder, tampouco Aquiles te ajudou, tendo insistido, penso, em seus conselhos. Patroclo, ginete, não tornes as naus sem ter dilacerado a túnica sangrenta sobre o peito do homicida Heitor. Falou assim, insano, e convenceu tua mente. E estertorando Patroclo, então disseste: Gaba-te, Heitor, sem peia,
porque Apolo e Zeus Cronida me subjugam facilmente, as armas me despojando das espáduas. 20 heróis com teu perfil, caso avançassem contra mim, todos pereceriam sobre a minha lança. A moira me matou, tirou-me a vida Apolo entre os homens. Eu forbo e me expolia só então. Direi mais uma coisa. Guarda bem, não irás muito longe, mas a morte já está postada junto a ti, e a moira indômita hás de cair nas mãos de Aquiles, as Eácida. Falando assim, a conclusão da morte o eclipsa. Dos membros voa a Psique, e ele desce ao Hades, chorando a sina, atrás deixando viço e ardor. Heitor Ilustra então responde ao cadáver: Por que me agouras, Patroclo? A morte íngreme? Quem sabe se o Aquileu, filho de Tétis belas tranças, não morre antes de mim sob esta lança. Assim falando, escora o pé no corpo e arranca da chaga a Énea Hastea e põe o herói de costas. Então avança contra Automedonte, auriga igual a um deus do Eácida de pés velozes, para matá-lo, mas o levam os corcéis eternos, dom dos numes do Alpeleu, esplêndidos. Canto 16 da Odisseia, de Homero. Sou Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Nós estamos aqui ainda nesse longo dia de batalha que já começa a se encerrar. O sol está se pondo e com o sol vai também a vida, do Patroclo. Então esse canto é um dos mais importantes da Ilíada, pois nós teremos aqui a morte de Patroclo, mas antes toda a Patrocleia, a aventura do herói. O Aquiles permite que o Patroclo vista suas armas para incitar os gregos à batalha, porque os troianos estão já queimando as naus. E eles começam a queimar uma das naus dos Mirmidões. Então Aquiles havia falado: enquanto o fogo não chegar às nossas naus, eu não vou lutar, eu estou na cólera, na ira de Aquiles. Mas quando eles colocam fogo em uma das naus, aí sim ele fala: vai, Patroclo, mas tome cuidado, não enfrente diretamente Heitor, nem chegue até as muralhas de Troia. Patroclo, no afã da guerra, tendo matado tantos heróis, vai escalar o muro de Troia, E aí o Apolo, a pedido de Zeus, entra na batalha, E atinge Patroclo, como nós vimos. Patroclo então passa por 3 ferimentos, O Apolo fere o Euforbo e depois o Heitor acaba de matá-lo, Mas antes disso nós temos então a morte de Sarpedon, que é uma morte importante aí do lado troiano, Sarpedon era filho de Zeus. Zeus está muito abalado, Era o líder, o rei dos Lícios, grande guerreiro, que comanda um dos exércitos mais importantes para os troianos, o exército lício. Então a perda deste herói, do Sarpedon, é muito sentida pelos troianos e pelo próprio Zeus, que comenta com Hera, antes da morte: o que eu devo fazer, Hera? Eu levo o Sarpedon para a Lícia vivo ou deixe que o Patroclo o mate? A Hera fala: se você interferir na batalha, os outros deuses também vão interferir, porque muitos deuses têm filhos aqui no meio da guerra. Então nós temos os Zeus chorando sangue sobre o campo de batalha. Então a morte de Sarpedon, neste contexto aqui do canto 16, será ofuscada pela morte do Patroclo. Mas é interessante que é o próprio Patroclo quem vai matar o Sarpedon. Ao perder o filho Sarpedon, Zeus também não escapa do destino. Interessante isso, Ele chora sangue sobre o campo de guerra, e em qualquer ponto da história, até para os deuses, o destino é inexorável. Embora Zeus comande em alguns momentos a guerra,
como pedir que o Apolo vá lutar ao lado aí dos troianos, mas ele também não escapa do destino, né? Então nós vemos Zeus chorando a morte de um filho, a perda de um filho, que é algo terrível. Então a guerra leva para a morte filhos de heróis, filhos de deuses e filho do supremo deus aí, que é Zeus. Até ele perde um filho na batalha, né? O Sarpedon. Então o canto, gente, é muito interessante. Nós temos aqui todo o desenvolvimento dessa patroclia, ou patrocleia, né? Que é a aventura do herói, o Aquiles autorizando, como eu falei, o Patroclo a lutar, as mortes que o Patroclo realiza no campo de batalha, todo o seu afã, né, de matar aí os troianos e de tirar os troianos ali de perto dos navios, de perto do muro que os gregos tinham feito, de perto do fosso, e empurrá-los novamente para Troia. E Patroclo fica tão furioso, né, que ele chega até as portas de Troia, e é o seu destino funesto, né? Então nós temos aqui em vários momentos importantes, por exemplo, o Homero, no verso 111, dizendo, olha, dizei-me, musas, moradoras do amplo Olimpo, como o primeiro fogo ardeu em naus argivas, né? Quem colocou o primeiro fogo aí nas naus argivas, né? Mostrando Heitor queimando aí os navios. O fogo então chega à popa dos navios e agora Aquiles sabe, né, que deve entrar na guerra, né? Pelo menos mandar o Patroclo aí vestido com a sua armadura. E Homero descreve todas as partes da armadura, muito interessante, né, do Aquileu ao ser vestida por Patroclo. Então, olha, veste o armamento logo que eu congrego o exército, fala o Aquiles. E o herói, então, cingiu o bronze frescante, depois da fala de Aquiles, né? Patroclo veste a armadura de Aquiles. Primeiro ajusta as belas grevas sobre as pernas, munidas de sobrefivelas prateadas. Depois vestiu no tórax a couraça rútilo estrelada de Aquiles pés velozes. Pôs a espada cravejada em prata sobre a espádua, a Énea, e então o escudo que pesava enorme. Leva à cabeça o capacete bem lavrado, com crina equina, onde a cresta ondula horrível. Então ele veste a armadura, só não consegue carregar a lança do Aquiles, que era muito pesada. Achei muito interessante, né? E o Aquiles também arma os mirmidões para irem com Patroclo para o meio da batalha, né? Então ele divide em 5 grandes grupos de mirmidões e Aquiles faz uma libação a Zeus, fiquei morrendo de dó, com uma taça caríssima que a mãe Tétis havia colocado numa arca, embrulhado em mantas, em colchas e cobertas. Era uma taça bonita, né? Belíssima. E o Aquiles então pede a Zeus que o Patroclo volte da batalha. Mas Homero diz, assim falou e Zeus sapiente o escutou, cumprindo só metade do que suplicava. Concede remover das naus a pugna e a rusga. Então Zeus concede que o Patroclo tire ali de perto das naus e do muro a guerra, né? Expulse os troianos aí do mar, da beira do mar, negando que o amigo retornasse vivo. Então Zeus aqui comanda o destino dos homens, né? Ele nega que Patroclo volte vivo da batalha. Então Aquiles fica ali na porta da tenda, olhando os mirmidões e Patroclo entrarem na batalha. Ele nem imaginava, né, que seria a última vez que ele falaria e veria o seu amigo. Quando Aquiles reza a Zeus, ele diz, olha, não abandone o Patroclo, porque eu estou enviando alguém que admiro muito a luta, com inúmeros mirmidões, alguém que ele amava, né, tanto, que era o Patroclo. Os troianos então pensam que Patroclo é Aquiles que resolveu voltar para a guerra, e eles tremem de medo. E nós temos várias cenas de morte. Gente, tem umas coisas assim que são bem grotescas. Por exemplo, quando Penelau mata Lico, olha o que o Homero diz, que ele acerta a lança no elmo de crineira equina.
O Penelau acerta a lança no Lico, mas a espada rompe-se no colo e o outro sob a orelha fere o colo. Só a pele ainda sustinha sua cabeça que pendia. Nossa, que coisa estranha, né? A cabeça ficou pendendo só pela pele. Os membros, enfim, distendem. Então tem umas coisas bem cruéis, olha. Por exemplo, quando Idomeu mata Erimante, a lança enterra até o fim e sob o encéfalo arrebenta os ossos brancos. Os dentes cospem, os olhos enchem-se de sangue que jorra pela boca aberta e das narinas. E aí vem uma imagem até poética da morte, né? E o encobre Thanatos com ampla nuvem negra. A morte aí do Erimante. Então eu fiquei assim, sabe, umas coisas muito que ele descreve, é um dos detalhes da Ilíada, né? Descrever as mortes em detalhes. Então Patroclo vai avançando mais na batalha, no furor da luta, na ânsia de vencer os troianos, ele esquece das recomendações de Aquiles. Não chegue muito próximo de Troia e nem em frente a Heitor. Mas, sabe, ele vai ao encontro da morte, né? Temos a morte, então, de Sarpedon e a luta em torno do cadáver de troianos e gregos. Então, assim, é muito triste isso, né? É a morte desses heróis. E o Automedonte é o auriga do Aquiles, que vai junto com o Patroclo para o momento aí do enfrentamento com o Heitor. Tem um outro detalhe cômico de uma pedra que Heitor joga na cabeça de Epígeo. Olha que interessante, olha. Aferrava o cadáver quando Heitor arroja em sua cabeça a pedra que se parte em duas no elmo pesado. Prono sobre o corpo cai, e a morte cardioatrosa em torno se espraiou. Então, assim, essas pedras partem, o Heitor manda na cabeça das pessoas, partem toda hora, né? Então acho que as pedras estão do lado também de Heitor. É até meio cômico isso. Pátroclo tem então esse excesso de confiança depois de matar Sarpedon. Ele vai avançando irrefletidamente no combate, sem medir os resultados, né? Então nós temos essas lutas terríveis aí, em torno de cadáveres, né? E essas mortes que vão acontecendo. Até chegar então no final, quando Zeus envia Apolo, e Apolo fere Patroclo, que estava subindo o muro de Troia. E depois o Euforbo também acerta Patroclo, e no fim o Heitor finaliza a morte de Patroclo, já iniciada com os ferimentos então de Apolo e de Euforbo. E Heitor, após matar Patroclo, porque o Patroclo havia dito antes de morrer, olha, ele prevê, entre aspas, né, a morte de Heitor. Olha que interessante. Essa fala de, de Patroclo agonizando, né? Então ele diz: Gaba-te, Heitor, sem peia, porque Apolo e Zeus Cronida me subjugam facilmente, as armas me despojando das espadas. 20 heróis com teu perfil, caso avançassem contra mim, todos pereceriam sob a minha lança. A Moira me matou, tirou-me a vida, Apolo, entre os homens. Euforbo tirou-me a vida, Apolo. Entre os homens, Euforbo, não, Euforbo também colaborou nessa morte. E me expolia só então. Direi mais uma coisa, guarda bem. Não irás muito longe, mas a morte já está postada junto a ti. E a Moira, né, o destino, e a Moira indômita hás de cair nas mãos de Aquiles, o As Eácida. As significa o valente, né, o valente Ácida. Então, as últimas palavras de Patroclo, e a última palavra é Aquiles, né? Olha que interessante. O As Eácida, você vai cair nas mãos de Aquiles. Falando assim, a morte o eclipsa dos membros voa Psique, e ele desce ao Hades. Chorando assina, atrás deixando viço e ardor. É um momento assim solene da morte de Patroclo, que se mostra aqui um grande guerreiro, né? E Homero termina sua vida de maneira solene. Ele vai embora para o Hades, a sua alma, a sua psique, chorando assina, deixando atrás, deixando aqui na terra o viço e o ardor, que ele era um jovem guerreiro. Então o Heitor fala para o cadáver: por que me agouras, Patroclo? A morte íngreme?
Quem sabe se o Aquileu, filho de Tétis, belas tranças, não morre antes de mim sob esta lança. Então o leitor está confiante que vai matar Aquiles. Então a atuação de Patroclo, vestido de Aquiles, com as armas de Aquiles, ela dá certo, né? Porque é isso que fará com que Aquiles retorne para a batalha, retorne aí para o meio do campo, né? E lute ao lado dos gregos. Ao terminar a morte aqui de Patroclo, o Heitor tenta matar Automedonte, que era o auriga, quem dirigia os carros, quem dirigia o carro de guerra de Aquiles, que Patroclo estava usando. Mas o Homero diz: Auriga igual a um deus do Eácida de pés velozes, então ele avança, né, contra Automedonte para matá-lo. Mas o levam, quem o leva, né, os corcéis, leva Automedonte. Mas o levam os corcéis eternos, dom dos numes ao Peleu, esplêndidos. Esses cavalos, eles eram, dois deles eram divinos, mas o que foi morto pelo... É interessante, né? Tem aqui no meio da batalha. O que foi morto pelo Heitor não era divino. Então isso é falado aqui. Dois dos cavalos eram divinos. E eles tiram, né, o Automedonte da batalha para levá-lo aí para contar para Aquiles o que aconteceu, né? Então é muito interessante isso, essa presença, né, desses cavalos de Aquiles que eram dom dos numes. O balio e o chanto eram dons dos deuses e o Pédaso era o mortal. Ali depois dos versos 145, olha, falando desses cavalos. Achei muito interessante esse detalhe. Automedonte, a quem mais estimava após o homicídio Aquileu, a quem o Patroclo mais estimava, atrelava os cavalos para irem, né, para a guerra. Estava sempre preparado para ouvi-lo. Jungiu os rápidos corcéis, Balio e Chanto, que sobrevoantes acompanhavam a lufada. Então eles quase que voavam, né? De Zéfiro, Podarga, a harpa os concebera quando passia na planície junto ao mar. A harpa que os concebera, né, a Podarga. De Zéfiro, o vento, né? Atrela ao balancinho o excelente Pédaso que Aquiles trouxe da cidade de Essião era mortal, no encalço da parelha eterna. Então o Bali e o Chanto eram divinos, esses cavalos de Aquiles, filhos de Zéfiro e da Harpia Podarga. O Pédaso era de Essião, o pai da Andrômaca, que Aquiles trouxe de uma expoliação, e o outro era o Pédaso, né? Atrela ao balancinho o excelente Pédaso, que é o Pédaso, né? O Pédaso era mortal. E esse Pédaso foi morto por Heitor. E o Aquiles e o Automedonte consegue ajeitar o cavalo, né? E os outros dois cavalos que sobraram. Então, no final do canto 16, o Heitor tenta matar Automedonte, mas os cavalos divinos, dom dos numes ao Peleu, eram esplêndidos, o tira da guerra, né? Velozmente. E é assim, né, nessa correria dos cavalos, que termina este canto maravilhoso, né? Canto 16 da Ilíada de Homero. Um abraço e até mais.